Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, eu estou aqui atônito, Porque o sola Escritura, protestante, esse princípio de que somente a Escritura é regra de fé e nada externo às Escrituras tem peso como as Escrituras para afirmar aquilo que nós podemos crer. Então não existe a tradição apostólica, é somente a Bíblia, não existe minimamente a ideia de que exista também um magistério da igreja que interprete autenticamente e ortodoxamente as Escrituras para que os fiéis possam crer e crer com confiança de que não estarão acreditando em heresias e ensinamentos estranhos. Mas aqui nós temos agora aqui num debate, com todo respeito ao pastor César, com todo respeito aos demais pastores que estão aí nos debates, mas eu vi aqui duas coisas assim que me deixou espantado. Por quê? Primeiro, o pastor César, nesse primeiro vídeo que eu vou mostrar, vou apresentar, ele se levanta como um arauto do evangelho, podemos assim dizer, e também como alguém que tem a ortodoxia, e mesmo que eles digam que não é doutrina de salvação, o que eles estão debatendo, que são talvez aí interpretações, visões teológicas e tudo mais, mas assim, como é possível somente a Bíblia causar tanta confusão? Eu digo que a Bíblia, na mão do protestante, é um bicho feroz, É um bicho feroz e tudo pode acontecer. Então veja, aqui o pastor César, nesse primeiro vídeo, vai defender que é impossível Eva ter tido relações sexuais com a serpente. Isso mesmo, com o diabo, com a serpente. Porque esse pastor aí que está na tela, do lado esse de camiseta branca, camisa branca, branca não, creme, acho que é creme, vai dizer que Eva teve relação sexual com a serpente e teve 2 filhos, um filho gêmeos. Caim e Abel foram gêmeos de Eva, só que um era filho da serpente, ou seja, do diabo, e o outro era filho de Adão. Eu vou deixar eles falarem para que vocês possam entender aí o que está sendo dito, tá certo? Acreditar no que tinha falado, mas nem para Eva Deus falou para Adão. Se você pegar aqui em Gênesis, no capítulo 2, Deus falou, foi para Adão, quando ele disse, e Deus abençoou, frutificai e multiplicai. Essa palavra, o hebraico, o senhor conhece muito bem, que ela é falada para Abraão, essas mesmas 2 palavras para Abraão, para Isaac e para Jacó. Então, os filhos viriam. Uma pergunta para o senhor, como que os filhos viriam então? Porque frutificar e multiplicar. Vejam isso aí, vejam o que é que esse irmão está propondo aí, de que os filhos de Adão e Eva viriam, E ele vai dizer como. Vamos lá, vamos ver. Irmãos, vejam isso aí, vamos lá. Eram descendência, porque ele falou que faria isso com Abraão, com Jacó. Você vai lá em 48, acho que é verso 4 em diante. Quando Jacó está partindo, ele fala justamente para José, que Deus tinha prometido multiplicar, encher os povos. Noé, você pega também Gênesis 9, verso 7, pode pegar em Gênesis 9, verso 7, o que Deus fala para Noé? Frutificar, multiplicar. Então os filhos viriam. Se você pegar Gênesis aqui 28, frutificar e multiplicar, como que eles viriam? Deus estava dizendo isso, meus irmãos, a respeito do primeiro casal. Crescei e multiplicai-vos. Ou seja, era o casal, era o homem e a mulher. A Bíblia é clara. Deus fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois não serão mais 2, mas serão uma só carne. E aí vão crescer e multiplicar, ou seja, vão ter filhos. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas esse Senhor está dizendo que o pecado de Eva foi um pecado de natureza sexual com um anjo decaído.
E o pastor César vai defender que esse ensinamento desse pastor está errado. Só que no próximo vídeo, meus irmãos, César defende exatamente, podemos assim dizer, o que esse senhor está dizendo. Vamos lá. E a gente vê o apóstolo São Paulo escrevendo a Timóteo, no seu capítulo 2, verso 14. Adão não caiu em transgressão, mas a Eva caiu em transgressão. Se o senhor pegar um homem conceituado, mas não adianta eu falar de Jósefo, de Espúgio, vamos falar da Bíblia. Da Bíblia é melhor. Então é melhor na Bíblia, então eu vou ficar só com a Bíblia. Pastor César, ok, vamos lá. Ele cita a segunda carta. Ele está dizendo aí, vamos ficar só com a Bíblia. E aí, veja só, ele agora está defendendo que não tinha como, né? Não foi relação entre um anjo decaído e Eva. Mas depois você verá no próximo vídeo. Paulo aos Coríntios. Então vamos lá, primeiro, para quem está aí não está entendendo o tema mais ou menos, o pastor Gladson entende que no capítulo 3 de Gênesis houve um relacionamento sexual entre Eva e o diabo. A serpente. E esse relacionamento entre Eva e o diabo gerou 2 filhos. O gêmeos lá, o Caim e o Abel, mas ele de alguma forma o Abel não pertence ao diabo, mas o Caim sim. E aí ele cita, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Assim como a serpente enganou Eva, eu temo que vocês também sejam enganados, tal, e se afaste da simplicidade de Cristo. O senhor quer dizer que o diabo pode transar com as mulheres da igreja? Porque Paulo está dizendo assim, ó, assim como a serpente enganou Eva, e se o senhor diz que lá em Gênesis 3, enganar Eva termina nesse engano o sexo, então o senhor está defendendo que o diabo pode engravidar as pessoas da igreja hoje, e Paulo estava com medo de que o diabo fosse lá copular as irmãs da igreja e gerar filhos, e esses filhos eram quimeras, eram mistos, eram semi-anjos, meio Deus, meio e tal, só para a gente entender, é isso que o senhor está defendendo? É óbvio que não, né? É óbvio que não. O senhor está vendo o que Paulo está falando aqui sobre falsos apóstolos, falsos ensinamentos, ao ponto que quando ele continua aqui, o próprio Satanás se transfigura. Ele está dizendo que não é, mas ao mesmo tempo ele defende que Satanás engravidou Eva. Em anjo de luz. O senhor sabe que ele está fazendo uma alusão lá em Gênesis, o que Satanás está fazendo aqui com os falsos apóstolos. É o que está escrito no texto, pode continuar a leitura, não para somente aí. Na continuidade ele vem aqui, ao ponto que ele vem e diz assim, ó, não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É um concebimento de um ensinamento errado. Foi o que a Eva concebeu e praticou sexo. Bom, então, voltando. Veja, Eva concebeu um ensinamento errado vindo da parte de Satanás, ou seja, uma sedução, mas de uma doutrinação, e depois ela concebe, né? Ela concebeu esse ensinamento errado e depois ela concebeu ter relação sexual com Satanás, que estava ali, não sei, materializado na serpente, ou aquele símbolo que a serpente era o mais astuto dos animais. E aí o César vai rebater isso, né? Se a Eva foi enganada, A Bíblia diz. peraí, se ela foi enganada, tá na minha vez? Sim, Se a Eva foi enganada ali, logo ela é inocente. Porque se você é enganado, você é inocente. Se eu te der um golpe aqui e você não souber o assunto e você for enganado, qualquer juiz vai te absolver. Por que é que a Eva foi condenada sendo que ela é a vítima? Se ela foi enganada, então a gente está falando do estupro. Então Deus vai condenar a mulher. Pronto, aqui você viu que nesse vídeo aí anterior, César estava defendendo com a Bíblia, disse vamos ficar com a Bíblia, porque eu queria falar de Espúgio, de sei lá, os supostos reformadores da igreja, né? Que alguns acreditavam nessas coisas aí que o pastor trouxe. Então naquele vídeo lá, César estava
defendendo que Eva não teve relação sexual com o diabo, com Satanás, com o anjo decaído. Mas aqui agora, nesse debate, lá era capítulo 3 de Gênesis. 3 capítulos depois de Gênesis, César agora acredita que anjos podem ter relações sexuais com mulheres. E aí? Como é que a Bíblia explica? Isso pode, Arnaldo, como o César já diz tantas vezes, né, que eu já escutei nos vídeos dele. Vamos lá, veja aí agora. Agora o pastor Elias vai defender, que aquilo que a doutrina católica também defende, que lá em Gênesis 6 diz que os filhos de Deus viram que as mulheres, né, as filhas dos homens, vejam, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, belas, e arderam em desejo por ela e tiveram relações com elas e tiveram filhos. E vai dizer que nesse período existiam os Nefilim, né? Acho que é Nefilim naquele período. Ou seja, existiam homens de grande estatura, que a Bíblia vai chamar de gigantes, né? E essa interpretação de os filhos de Deus seriam os filhos de Sete, e as filhas dos homens seriam as filhas de Caim. Então, os filhos de Deus, porque vai dizer que Sete passou a invocar, né, o nome do Senhor, se eu não estou enganado, parece que foi Sete, mas Sete era da descendência de Adão e Eva, o terceiro filho de Adão e Eva, e os seus descendentes aí se tornaram aqueles que buscaram o Senhor. E a descendência de Caim seria assim, chamado de filhos dos homens, porque não quiseram nada com o Senhor. Então essa é a doutrina, né? E aí o pastor Elias defende, acredito que é isso que ele defende, e César agora vai defender que os filhos dos homens ali não eram os descendentes de Sete, mas eram anjos que tiveram relações sexuais com mulheres e geraram filhos de grande estatura, gigantes, alguma coisa do gênero. Pelo menos assim foi o que eu entendi aqui, né? Se eu estiver errado, alguém aí me corrija aí, que se for o caso até excluir o vídeo, eu excluo, né? Mas vamos lá, veja aí agora. Humanos, mas não anjos. Não seres angelicais. Não seres angelicais. Não existe contexto, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, para defender. Não existe um texto, não existe um versículo que diz que diga que os anjos mantiveram relações sexuais com as mulheres. Você não tem no Antigo e você não tem no Novo Testamento. Isso não existe. Não existe. Não. Já o pastor César. Aí veja, no outro vídeo, o pastor César não aceitava a ideia de Eva ter tido relação sexual com o diabo, com o anjo decaído. Aqui o pastor Elias, falando dos filhos dos homens, vai dizer que não é anjo e que não tem possibilidade nenhuma, nenhum versículo sequer, onde diga que anjos tiveram relações com mulheres. Agora, o pastor César vai dar a opinião dele. César Cavalcante, que está do meu lado esquerdo, do lado do coração, que é meu amigo, irmão querido, João Mansão da Fera, né? Pro meu lado, pelo menos. Você defende, eram anjos, pastor Elias e ouvintes da Rádio Musical, é isso, pastor César? Bom, é isso que eu vou defender. Sei que a minha posição não é majoritária e sei que também não estamos defendendo um assunto salvífico ou importante na salvação, né? Eles, quando se fala de temas assim, eles vão dizer que é periférico, que não é soteriológico, que não implica em salvação. Mas, minha gente, pensa só aí, se a pessoa com um ensinamento errado desse, o que é que isso não pode gerar na fé da pessoa? Imagina só. E a pessoa, com certeza, pessoas podem se perder por causa de doutrinas como essas. Mas vamos lá, né? Vejam aí, a Bíblia na mão de um protestante é um bicho feroz. Não precisa considerar herege quem pensa o contrário, ou uma heresia de perdição. Pelo menos isso os principais teólogos entendem assim. Nós temos na história da igreja grandes vultos da teologia que entendiam ser a linhagem de Sete, como o pastor Elias pensa,
E ele não falou linhagem 7, ele falou seres humanos. Mas isso vai depender que é a linhagem 7. E Que fica até mais prático do ouvinte dizer que são outros seres humanos. grandes teólogos que entendiam que eram anjos. E mesmo assim, um não desconsiderava o outro como irmão. Essa é a minha primeira palavra aqui. Sobre a palavra do pastor Elias dizendo que não tem um texto, o texto de Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, ó: e aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. O primeiro versículo 6 e o 7, tá? Perdão, versículo Judas 1:6. 1:6. Perdão. Então, os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à prostituição como eles, falando dos anjos. Então ele está dizendo que Sodoma e Gomorra se entregou à prostituição igual... Meus irmãos, veja, Sodoma e Gomorra se entregou à prostituição. E ali existiu a prostituição sexual, mas existiu a prostituição moral, existiu a prostituição espiritual, porque não adoraram o verdadeiro Deus, adoraram outros deuses. E só porque existe essa ideia de que, por exemplo, na casa de Ló tinha 3 anjos e os homens daquela região queriam abusar daqueles homens, só que eles não pensavam que eram anjos. Eles não sabiam que eram anjos, eles pensavam que eram homens. Então, aqueles prostituídos queriam abusar daqueles homens que estavam na casa de Ló. Desejaram ter relação contra a própria natureza. Em vez de ser uma relação sexual com seres humanos, eles queriam ter com anjos. Mas provavelmente, com quase toda certeza, eles não sabiam que eram anjos que estavam ali materializados de alguma forma, né? Com um corpo que era possível ser visto, possível ser tocado. Tanto é que parece que eles comem também, como... não sei. Mas... E lá em Judas vai dizer que os anjos decaídos, os anjos que abandonaram o seu lugar, a sua primazia, podemos assim dizer, o seu lugar de sua posição... decaíram, e porque se prostituíram. Esse se prostituir é somente uma prostituição moral, ou seja, eles foram enganados, vamos dizer assim, influenciados por Satanás para se rebelar. E essa rebelação de Judas, aí, esses anjos que abandonaram o seu lugar, eu tenho certeza que não é anjos em outro momento da história. Os únicos anjos que decaíram foram os anjos no mesmo momento em que Satanás decaiu. Claro que a gente não sabe em quanto tempo isso se deu. Mas vamos lá, né? Lá atrás ele dizia que Eva não tinha tido relação com um anjo decaído de Satanás, mas aqui ele diz que os anjos tiveram relação com mulher. Isso é a Bíblia, né? Isso é o sola escritura. Os anjos, indo após outra carne. Então, só respondendo que na Bíblia não fala sobre anjos tendo relação, fala sim, tá aí no texto claramente, no capítulo 1 de Judas, versículo 6 e versículo 7, para a gente começar a nortear esse assunto. Ou seja, já contrariou aí o pastor Elias, que falou não tem nenhum... Eu não vou dar continuidade a esse debate, porque para mim ele chega a ser completamente estranho. Para mim é algo muito estranho, é algo que... é por isso que eu louvo a Deus. É lindo ser católico. Por quê? Porque a igreja vai e diz a gente o que nós devemos crer. E quando tem um ensinamento teológico que de alguma forma a igreja percebe que pode gerar uma confusão, a igreja vai e toma logo conta desse assunto e resolve, né? Ou o Papa ou a Congregação para a Doutrina da Fé diz logo, olha, é isso aqui que a gente crê e pronto, acabou. E acabou. E quando o Papa fala ex cátedra e define um dogma, pronto, é isso. Estamos obrigados a acreditar daquela maneira. Ou do contrário, não somos católicos. Isto chama-se unidade da fé. Mas é isso aí, meus irmãos. A Bíblia na mão de um protestante é um bicho feroz.
E aí você vê um pastor defendendo que Satanás não podia ter relação sexual com Eva, não teve, pelo menos, não teve relação sexual com Eva, mas ao mesmo tempo, depois, 3 capítulos depois do mesmo livro de Gênesis, ele vai dizer que anjos tiveram relações sexuais com mulheres. E aí, como é que fica? Deus abençoe a todos, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse conteúdo com mais alguém e vamos evangelizar. Amém. Deus abençoe.